Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série O Melhor Render da Sua Vida. Neste episódio, o mais importante da série, Ander Alencar vai te mostrar na prática o método RenderMind, sendo utilizado para guiar e alcançar o render realista em uma cena 3D. Um episódio totalmente dedicado a te ensinar o passo a passo da finalização de uma cena, onde você poderá ver o resultado sendo construído e alcançado, tudo neste mesmo episódio. Além disso, você saberá também mais sobre a grande oportunidade que será aberta em alguns dias. Eu estou falando da nova turma do programa de treinamento RenderMind, onde você poderá se aprofundar e mergulhar de verdade e ser guiado para a aplicação do método RenderMind na vida real. Certo dia, chegou um e-mail explicando que haveria uma live e eu sou estudante de arquitetura. Até nesse momento eu estava na faculdade. Eu me planejei de sair até um pouquinho mais cedo da faculdade e fui acompanhar a live deles, né? Eu tinha um dinheirinho guardado, né, que era para um sonho que já tinha muito tempo que eu estava guardando. Então eu decidi investir, porque eu acredito que o nosso trabalho, a gente tem que estar sempre contente com ele. E no momento eu não estava contente com o meu trabalho. Vocês podem até ver, depois vocês vão colocar aí as imagens que eu realizei antes do curso. E agora eu estou fazendo o curso. E o importante é que o curso você consegue fazer no seu tempo. Por quê? Eu estudo, eu trabalho, então sobra de noite para fazer o curso. Então nesse período eu continuo fazendo o curso. E até é importante que é dividido por módulos, né? E eu ainda estou estudando por conta do tempo, e algo que mudou totalmente a minha forma de ver o 3D, porque a gente tem vários processos a serem seguidos para ter um render realista. E o Ander foca muito isso, e isso é muito importante, porque eu não tinha nenhuma noção disso. Para mim era só chegar lá, fazer o 3D, botar uma câmera, botar para realizar. Na verdade, ele te mostra que tem uma teoria por trás disso, e é importante a gente ter esses detalhes para conseguir um render realista. Nesse episódio, eu vou mostrar para você um exemplo real onde eu vou finalizar uma cena utilizando o meu método de renderização. Eu vou te mostrar todos os passos até o render final realista. Me acompanhe. Então, gente, eu vou começar mostrando nesse episódio uma cena real, na prática, utilizando então tudo que é necessário para chegar no render realista. Como eu falei no último episódio, tudo começa com uma referência, né? E a ideia de fazer essa cena veio quando eu vi que surgiu uma nova biblioteca lá no site da Max3 com umas araucárias, e eu achei aquilo incrível, porque eu sempre tive uma dificuldade de encontrar araucárias para fazer os nossos renders aqui no estúdio, sabe? Tinha muito projeto lá de Curitiba, no Paraná, né? E daí se exigia colocar araucárias, é muito difícil conseguir um bloco desse. Eu tentei modelar várias vezes, mas nunca ficou tão real. E quando eu vi que surgiu essa biblioteca da Max3, eu pensei, eu tenho que fazer uma cena com isso então. Então eu vou te mostrar como é que começou. Eu de verdade procurei no Google então uma referência, tá? A referência é o que vai guiar esse trabalho. Então eu salvei aqui algumas das referências que eu achei interessantes. De verdade, eu digitei no Google araucárias, digitei serra, digitei Paraná, digitei projeto de arquitetura na serra, e essas foram as imagens que mais combinavam com aquilo que eu queria passar, tá? Então, como você pode ver, a gente tem uma imagem de araucária aqui, o céu azul. Nesse aqui também, né, a gente tem esse mesmo clima aqui. Esse aqui o sol está um pouco mais a pino, mas ainda assim ela transmite bem essa sensação da gente estar na serra. Aqui é uma outra imagem que eu gostei de perceber aqui a cor dessa grama e como é que ela funciona. Ela não é toda uniforme, né? Ela é meio falhada e tal, até meio queimada a cor. E aqui é de um projeto realmente na serra. Então a gente vê que as árvores realmente elas
ultrapassam a altura da arquitetura, né? Porque essas árvores são bem altas. Então tudo começou com essas referências. Se a gente for olhar, é um céu azul, praticamente não tem nuvens, as nuvens que estão nessa referência, elas estão no horizonte só, né? Mas então é isso aqui que acabou, que vai guiar aqui a nossa cena de hoje, tá? Outra coisa que eu pensei, eu preciso de um projeto que se encaixe ali, tá? E de verdade, o que eu fiz foi vir aqui no Google, não, né? Foi no 3D Warehouse aqui, onde a gente tem vários projetos para download do SketchUp. E eu encontrei esse aqui, ó, esse projeto Modern House. Eu procurei por casas e tal e acabou caindo nesse projeto. A gente pode até ver aqui como é que é esse projeto em 3D. Ele está aqui para download, né? E foi o que eu fiz. Eu baixei esse projeto então. Vamos ver se ele vai carregar aqui para eu poder mostrar para vocês como é que ele é. Ó, tá aqui, ó. Então realmente é um projeto que eu acho que combinaria muito com o clima que eu queria. Inclusive tem aqui uns pinheiros, né? E foi o que eu fiz, tá? Eu baixei esse arquivo do SketchUp. Então é o nosso modelo. Então a gente já tem a referência, tem o modelo. E quando eu baixei esse arquivo, para a gente começar, eu vou importar ele. Então eu vou mostrar realmente desde o começo como a gente faz, tá? Vou aqui, ó, importar um arquivo. Ele está aqui dentro, episódio 4, modelos, Modern Villa, tá aqui, ó, tem 18 MB o nosso arquivo. Eu vou splitar ele por layer e vou dar um OK. Então ele leva um tempinho aqui para carregar, mas ele importa o nosso modelo, tá? E está aqui o nosso modelo em 3D importado do SketchUp para dentro do nosso 3D Studio Max, tá? O que a gente tem que fazer aqui é fazer uma limpeza, né? E é o que eu estou fazendo aqui, ó, selecionar. Se a gente apertar o Ctrl Q, a gente seleciona os semelhantes, fica mais fácil, né? Ainda mais isso aqui, ó, aqui. Deixa eu ver aqui, ó, cada objeto é um objeto, eu imaginei isso. Ctrl Q, seleciono todos de uma vez. Ctrl Q novamente, seleciona todos de uma vez, deleta. Então eu não preciso da vegetação, que depois eu vou adicionar a vegetação do 3D Studio Max. Vamos lá, a gente já tem aqui um começo. Temos uma modelagem do SketchUp, tá? Como o nosso tempo é curto, eu preparei já cenas onde a modelagem já está completinha, refinada, para a gente ir vendo todos esses passos no decorrer do que a gente precisa fazer aqui hoje nessa aula. Mas eu não vou deixar de passar os passos para vocês. Então o que eu fiz agora foi importar o arquivo. A gente precisa de um refinamento, tá? E a gente pode fazer isso, por exemplo, a gente está vendo que a gente tem faces invertidas. Geralmente quando a gente importa um arquivo do SketchUp, algumas das faces elas vêm invertidas para a gente, tá? A gente pode selecionar então esse objeto, selecionar essa face e vir aqui e dar um split nela, tá? Então fazendo isso, um flip, né? E a gente flipa a face e ela deixa de ser invertida. Então isso é uma das coisas que você tem que fazer nas faces invertidas que vierem para o seu 3D Studio Max, tá? Então para poupar tempo eu não vou fazer isso em todas, mas eu vou te dizer que é necessário fazer isso, tá? Você vai vir aqui, Polygon, selecionar essas faces que estão invertidas, vem aqui e flipar, tá? Uma maneira também fácil de fazer isso, às vezes são só alguns objetos que estão flipados, você pode selecionar o objeto inteiro, tá? Se for uma coisa que não precisa de um refinamento muito grande, como essa imagem eu pretendo olhar ela mais de longe, uma maneira fácil de resolver isso seria vir aqui e dar um comando shell nele, onde ele vai dar uma espessura em todas essas faces, tá? E daí o que vai acontecer? Elas vão ficar abertas, mas não se você deixar aqui 0,1, por exemplo. Pronto, a gente tem aqui todas as faces que eram invertidas não estão mais, porque na verdade ela ficou com duas faces, as duas faces ficaram visíveis para a nossa câmera e para o nosso render, tá? Isso é uma maneira de, se o objeto não tiver muito polígono, você inverter todas as faces de uma vez utilizando o shell. Vamos lá. E daí a gente vai para uma outra parte, já que a gente já tem o nosso modelo,
que seria a parte de materiais. Para isso, eu vou deletar isso aqui e vou importar então o nosso arquivo já com a modelagenzinha, com todas as faces flipadas, e para a gente adiantar um passo nisso aí, tá? Mas o que a gente faria seria só repetidamente fazer aquilo que eu acabei de mostrar, tá? Então pronto, agora a gente tem aqui já o nosso modelo refinado. Vou até desagrupar ele aqui. E uma vez ele aqui já na nossa tela, eu vou mostrar como criar materiais realistas, tá? Porque a gente saiu então da nossa referência, a gente tem o nosso modelo e agora a gente pode criar materiais realistas. Pronto. Inclusive, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou tirar esse material que está aqui para a gente poder criar esse material de concreto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, duas maneiras que eu acho muito fáceis da gente criar um material. Uma é construir aqui as camadas, eu vou mostrar como fazer isso, e a outra é de um jeito automático. Eu vou te falar que um dos sites que eu gosto muito de ter as texturas é esse site aqui, ó. É o site Polygon, tá? Porque ele realmente tem texturas prontas para serem utilizadas dentro do 3D, tá? Então se a gente vier aqui, ó, em concreto, por exemplo, a gente vai ter vários tipos de concreto para utilizar já prontos para a gente colocar na nossa cena 3D. E o melhor, eles são materiais PBR, ou seja, eles são fisicamente corretos, são escaneados, tá? Então é o seguinte, um material ele não é simplesmente o que a gente enxerga, que é o diffuse, né, que é só a cor dele. Para um material se tornar real, ele precisa de várias camadas, como por exemplo, uma camada de bump, que é onde a gente tem essas microimperfeições na elevação do material. A gente tem também um mapa de glossiness, que é o que faz a gente ver essas manchas de brilho, porque nada tem um brilho exatamente perfeito. Mesmo um vidro onde a reflexão dele, em teoria, é bem homogênea, ainda assim vai ter um dedo de alguém ali que colocou, ou alguém encostou uma testa, um braço. Então, essas diferenças de reflexo a gente consegue através do mapa de glossiness. Então numa madeira isso é muito visível, a gente vai conseguir perceber no reflexo os veios da madeira, no concreto também a gente vai ver essas imperfeições. Então são alguns dos canais que precisam ser adicionados no nosso material para ele ser um material realista, senão ele não será um material realista. E vamos lá, eu separei já então nossas referências, o nosso modelo e as nossas texturas. Então eu preparei aqui 3 texturas para a gente utilizar nessa cena, que é o concreto, uma parede, que aqui ela tá até marrom, mas depois eu vou ensinar como mudar a cor dela para deixar uma cor mais clara, que é o que eu quero utilizar, e também uma madeira para a gente utilizar em todo o madeiramento, tá? Vamos lá. Eu vou começar criando um material de concreto. Para isso, a primeira coisa, eu vou transformar o nosso material que ali está standard para um material Corona Material, ok? Então já que agora ele é um material Corona, a gente pode adicionar então os canais, começando aqui na cor dele. A gente vai vir aqui, bitmap, eu vou lá no nosso material que eu já deixei separado, texturas, concreto, 6K. Então aqui ó, estão os layers que eu falei que a gente precisa adicionar, estão todos eles aqui, ó. A gente então tem a cor dele que está aqui, ó, e é o que eu vou utilizar. Essa é a cor do concreto. E a gente já tem, a princípio, um material que tem uma cor. Mas agora a gente vai adicionar o restante dos canais, como por exemplo o canal de glossiness. Que a gente vai vir aqui, bitmap, e ele já traz, ó, gloss. Então a gente já traz esse reflexo. Por que não muda nada? Porque a gente precisa colocar aqui, ó, o reflexo está em 0. Vamos adicionar 1, que é o máximo que ele pode adicionar. E agora sim a gente vai conseguir ver o reflexo já com as imperfeições, tá? Um outro canal que a gente precisa é o bump. E o bump a gente utiliza num canal de normal bump. Vamos adicionar ele aqui do Corona, tá? Um Corona normal. Não esquecendo de que quando carregar ele, a gente precisa adicionar um bitmap. E já está aqui o canal prontinho para a gente adicionar, tá? E o que acontece é que a gente acaba vendo que isso aqui ficou com as faces na visualização já
toda estragada, vamos chamar assim. Por quê? Porque na hora que você carregar um canal de normal, você precisa fazer um seguinte detalhe. Adicionar aqui, inverter, adicionar um gamma, né, a entrada e flipar o green. Fazendo isso, sua textura está pronta para receber o canal de normal, tá? Então, esse material aqui é um material simples e esses 3 mapas resolvem, tá? Então eu vou chegar aqui e vou adicionar esse material. Foi adicionado, a gente não viu ainda na visualização, porque a gente precisa selecionar o canal que você quer enxergar e ativar aqui no Show Shaded Material in Viewport. Então a gente vai mostrar no Viewport o material. Pronto! A gente tem aqui o nosso material realista aplicado, tá? Eu vou mostrar agora uma coisa bem legal. Como eu tô falando que a gente precisa ter agilidade e produtividade, esse canal da Polygon, ele já no Help aqui, se você for procurar, ele já entrega para você um script, que é um pluginzinho que na verdade vai dentro do 3D Studio Max, que ele te faz isso. Eu vou te mostrar como criar um material de um jeito ninja, um material da Polygon, tá? Eu vou fazer o seguinte, para isso eu já instalei, tá aqui ó, Polygon Material Converter. Eu vou vir aqui, quero utilizar Corona. Se você utiliza outro renderizador, ele também converte, mas a gente quer para Corona. Eu vou vir aqui na pasta, vou vir aqui no meu computador, C, episódio 4, texturas, e eu quero que essa madeira terracota aqui, ó, desculpa, essa madeira Wood Fine 05 aqui, ó, eu vou dar um OK e vou carregar esse material. E o material já foi carregado para nossa cena. Agora, quando eu com M aqui apertar o Material e eu vier aqui em pegar o material, na nossa biblioteca temporária, ele já adicionou esse material aqui, ó. E quando eu arrasto para cá, o que ele fez? Gente, ele já criou um material perfeitamente já configurado, com todos os canais, já tudo bem certinho. Só cuida com uma coisa, ele adiciona um canal de displacement. E é desnecessário, nesse caso aqui, um displacement, ainda mais com o que está aqui. Ele quer que os relevos tenham 2,54 centímetros. De verdade, a gente não precisa disso. Apesar de não ter um mapa de displacement aqui, eu vou até deixar 0 aqui, tá? Mas muitas vezes, quando tem um mapa, então assim, ó, esse não ia dar problema, porque realmente não tinha um mapa de displacement. Mas às vezes, o concreto, por exemplo, tem, e daí ia ficar buracos de 2,4 centímetros. Então só cuida, o único detalhe que você tem que cuidar é a altura do displacement. Pode deixar o mapa, utiliza, se você tem memória RAM, né, principalmente, se não tiver, desliga. E o max level aqui você precisa ajustar aí para de repente 0,1, 0,2, depende, né, a escala do tamanho do displacement que você quer. Mas está aqui ó, o material de madeira para ser aplicado já nas madeiras. E foi o que eu pude mostrar aqui então agora sobre materiais. Você viu, é muito fácil, ainda mais se você tiver uma biblioteca padronizada de um site especializado como esse, vai facilitar a sua vida 1 milhão de vezes, tá? Então a gente já tem então agora o nosso material, as nossas texturas reais aplicadas, e agora a gente vai para uma outra coisa, né? Que a gente vai para a nossa iluminação e nossa câmera. Mas antes, para eu colocar uma câmera aqui, eu preciso de mais coisas do nosso modelo, né? Se a gente fizer um render simplesmente dessa cabana aqui, desse projeto aqui, vai ficar meio vazio, né? A gente não tem nem chão aqui ainda. Então o que eu vou fazer vai ser primeiramente adicionar um piso a isso aqui, tá? Um piso que eu digo um plane. E esse plane, ele vai servir de base aqui para o nosso 3D. Eu vou adicionar ele aqui. Deixa eu ver como é que ele fica aqui. Ele já fica bem certinho, já está no 0, tá? E uma maneira de deixar ele mais orgânico, eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou colocar aqui o mesmo tamanho aqui, ó. Vai ficar quadradinho. Uma coisa que eu vou fazer vai ser adicionar uma câmera agora, sem ajeitar ela muito bem, mas pelo menos para a gente ter um ponto de partida para a gente começar a trabalhar com a renderização, tá? Eu vou criar aqui em câmera, Corona Cam. Eu quero uma câmera mais ou menos daqui. Eu quero que o foco dela seja uma lente de 35mm, tá? Então, eu vou subir ela aqui alguns centímetros. Eu quero que ela fique perto do chão ainda. Eu vou até dar uma rotacionada nela. Eu quero que a gente fique perto dessa calçada aqui.
Uma coisa que eu gosto de trabalhar, se a gente apertar o Shift F, a gente vai ver aqui a proporção do que vai ser renderizado, né? E eu tenho trabalhado muito com a proporção do que o Instagram aceita, que é 5 na altura por 4 na largura, tá? Então, essa proporção aí de 0,8 é muito boa pra gente poder trabalhar e fazer uma postagem no Instagram, né? Porque fica na vertical, fica bem certinho. Vamos lá. Eu acho que está muito alto o projeto. O que eu vou fazer vai vir aqui no Shift e baixar um pouco, deixar o nosso projeto mais baixo. Inclusive, eu acho que está muito longe. A gente pode chegar mais perto do nosso projeto. Eu acho que aqui está legal. Ficar mais baixo aqui. Acho que está uma câmera bem legal já. Por quê? Porque a gente precisa de uma referência para a câmera antes de ajeitar. Eu vou te falar que, como eu já sei mais ou menos como eu quero, já está bem fácil, tá? Mas é importante para você também ter uma referência de câmera. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Referência de câmera. Tá aqui, ó. Como é um projeto que está no meio dessas araucárias grandes, gigantes, e eu queria que essa câmera fosse meio em perspectiva e que a gente tivesse um primeiro plano, tá? Então eu salvei aqui algumas imagens que me serviriam de referência, então, de câmera, tá? Não necessariamente precisa ser exatamente essa, mas ela pode dar um norte, tá? Como, por exemplo, a perspectiva. Eu vou querer que tenha realmente 2 pontos de fuga, tá? Eu não vou querer 3 pontos, eu não quero ela distorcida, e sim 2 pontos de fuga, ou seja, as verticais vão continuar verticais, tá? Ó, isso aqui tá bem legal, apesar de estar muito distante, mas a gente tem árvores grandes aqui. Essa tá muito legal. Então, mesmo que a minha referência, eu posso ter dois tipos de referência. Uma referência para a luz que eu quero, que é aquela uma lá que eu mostrei com o céu azul, com a luz quente, vindo de lado. Eu posso ter uma referência de câmera aqui. Então, eu tenho uma noturna aqui como uma referência de câmera, não tem problema. Mas é mais para entender que eu quero troncos em primeiro plano. Eu quero ter esses 3 níveis aqui de perspectiva, tá? Ó, aqui também tem a ideia de ter um tronco na frente e o projeto em perspectiva. Essa aqui de novo, só que essa aqui tá faltando os troncos. Mas é só para entender mais ou menos como eu quero a câmera. E com base nisso, que eu já tinha separado, eu acho que esse ângulo aqui corresponde, né? Vamos lá. Uma das coisas que eu queria te mostrar no terreno é o seguinte, ó. Esse terreno aqui é uma maneira de deixar ele mais orgânico, para não ficar só essa coisa reta. Eu posso pegar ele e aumentar a subdivisão dele aqui para 100 por 100 ou 200 por 200. E vou fazer uma coisa bem legal agora, que é o seguinte. Eu vou converter ele para polígono. Tá? Vou fazer uma coisa antes. Eu vou botar mais aqui, botar 400 por 400. Vou converter ele para polígono. E daí eu vou vir até aqui, no modificador dele. Vou vir aqui em Paint Deformation, Pull and Push. E eu vou dizer o seguinte, ó. Tá vendo que tem o tamanho de um pincel ali, ó? Ele tá com 20 centímetros. Eu quero que ele tenha 1,20 m. E eu quero que quando eu apertar, ele suba 10 centímetros. Tá ótimo. E daí olha só o que ele acontece. Eu posso pintar esse piso aqui. Eu acho que tá indo demais. Eu vou fazer 5 centímetros só. E daí, uma vez com o pincel ativo, 1,20 também eu acho pouco. Eu vou botar 240. Eu posso fazer assim, ó. Lá perto, eu posso trazer mais, ó. Eu posso pintar, tá vendo, ó? Pra gente trazer essa deformação aqui, pra quando a gente colocar uma grama, inclusive, a gente sentir isso, ó. Pintar desse lado de cá também. Eu tô fazendo isso tudo através da câmera, porque eu vou pintar somente onde eu preciso, tá? E se eu quisesse exagerar, botar aqui, ó, 20 centímetros e botar 5 metros de diâmetro, eu também posso criar um relevo maior, tá vendo, ó? Se eu quisesse realmente uma cratera, alguma coisa, olha só. Eu posso aumentar aqui, ó, fazer o que eu quiser. Não vou deixar tão deformado assim, mas é interessante para você poder deixar o seu terreno mais natural, tá? Então, de uma maneira bem fácil, a gente pintou a deformação do nosso terreno. Vamos lá. Tem uma outra coisa que a gente precisa fazer. Ó, a gente consegue ver aqui de cima a deformação que foi pintada. Então, ele não afetou o terreno todo, e só essa parte só. A gente precisa agora de mais modelos aqui, né? E para tanto, eu separei...
Estou te mostrando aqui, né? A gente baixou aqui do Wirehouse esse modelo. Na Polygon a gente pegou os nossos materiais. E na Max3, gente, esse é o site que tem as árvores em 3D mais incríveis que eu já vi, tá? E então, cada volume, ó, tá no volume 26 já, tá? Cada volume desse, se você entrar aqui no link, você vai ver que tá aqui, ó, 175 dólares e 95, porque 175 ele te dá o arquivo da modelagem do... Tá aqui a opção, ó, do GrowFX, então você consegue tirar uma espécie, tirar mais modelos, vai ter vento, vai ter várias coisas, né? Ou se você quiser só o mesh mesmo, ele fica mais barato, fica 95 dólares. Eu sei que não é barato, é caro, tá? Mas a qualidade desses blocos é muito boa. E o que é legal é que eles te dão um free sample aqui, então se você baixar, vai ter uma dessas árvores aqui que eles vão te dar de graça. E o que eu fiz? Eu já baixei as árvores de graça que eu queria utilizar nessa cena. Nessa cena eu queria utilizar tudo free aqui, né? Então vamos lá, ó, nos modelos, o que eu fiz? Eu separei aqui as árvores. Então eu tenho esse pinheirinho aqui, que lá do site mesmo eu baixei. Essas árvores aqui que vão me servir de árvores para fazer o fundo. Esses aqui, os bambus aqui que eu quero usar de primeiro plano. E as nossas araucárias que vão servir de protagonista realmente da nossa cena. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui, tá? Eu preciso inserir agora, né? Então vou vir aqui importar, vou dar um merge. E vou vir aqui no nosso episódio 4, modelos. E vou importar então esses blocos, tá? Tem aqui as 3 araucárias, albizia e outras aqui, o nome que eu nem sei. Eu vou importar essa primeira araucária. O que vai acontecer com ela? Ela vai cair aqui na nossa cena. Pronto, tá aqui, ó. Se a gente olhar ela em 3D, tá aqui a nossa araucária. Agora uma coisa, gente, que você precisa saber é que você não vai utilizar uma araucária, um modelo desse. Você viu lá, tem 250 mega, uma dessas, se você tiver que utilizar várias, a sua cena vai ficar pesada, então você precisa criar um proxy disso, né? Um Corona Proxy. Como é que faz para criar um Corona Proxy? Eu vou até dar outro nome aqui para essa araucária, eu vou chamar de Araucária Episódio 4001. É só para a gente ter um nome aqui agora, eu até vou copiar esse nome aqui para ficar mais fácil, Ctrl C, eu clico aqui com o botão direito, Corona Proxy Exporter. O que eu vou dizer, onde é que eu quero salvar esse proxy? Eu quero que colapse realmente tudo num bloco só. Eu vou botar um nome para ele, vou botar o nome que eu acabei de dar e vir aqui e exportar. E o que ele vai fazer? Ele vai criar um proxy que não vai pesar na sua cena. Então você vai ter uma araucária daquela totalmente complexa, com uma modelagem muito fiel à realidade, porém sem pesar a sua viewport. Tá vendo? Ó? A gente tem um proxy, então quando ele for renderizar ele vai buscar lá no arquivo onde você mandou salvar. E tá aqui, ó. Então é só fazer isso com todas as outras árvores. Eu tenho aqui o bambu, por exemplo. Eu vou baixar ele porque eu quero te mostrar duas coisas que a gente precisa fazer nessa cena aqui ainda, antes da gente começar a iluminar, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui esse bambu, tá? Eu vou também criar um proxy dele, eu vou chamar ele aqui, ó, de Bambu Episódio 4001. Eu vou converter para proxy. Deixa eu copiar o nome aqui. Colar aqui. Exportar. Pronto. E tá aqui. E agora o que a gente vai fazer vai ser duas coisas, tá? Primeiro deixa eu criar um material para esse piso aqui. Eu vou te mostrar agora materiais prontos que já vem com Corona, tá? Se você vier aqui, ó, nesse ícone, vai abrir a biblioteca já do Corona, prontinho. E o que a gente vai fazer vai ser, por exemplo, baixar vidro, se você quiser aplicar nas janelas. Ali já está aplicado, né? Mas fica bem fácil de aplicar. Eu vou até fazer isso. Vou arrastar esse vidro para cá. E tem um negócio aqui que é Nature. E a gente tem aqui, ó,
terra, tá? Então eu vou baixar para cá porque eu quero texturizar esse plane aqui com a terra aqui. Eu vou vir aqui, modificador, o VW, e a gente vai vir aqui, colocar um box, tal, tá bom. Vai ficar escondido pela grama, mas é legal a gente ter uma cor de terra embaixo aqui, tá? Isso foi uma das coisas, então, que você pode utilizar vários materiais prontinhos do Corona, já tá aqui, ó, vários tipos de metais e tudo. Basta arrastar ele aqui para dentro do seu editor de material e depois aplicar onde você quiser, tá? Uma coisa que é legal fazer aqui é o seguinte, ó. Eu queria que esse caminho a gente tivesse várias desse bambu aqui, tá? Então quando a gente olhasse, a gente ter aqui de uma forma aleatória. E eu vou fazer isso aqui usando o Forest, tá? Vou te mostrar como fazer isso. Primeiro eu preciso criar uma área onde ele vai ser pintado. Então eu vou fazer isso aqui bem rapidinho, criando uma linha daqui até aqui da nossa câmera. E vou criar uma área mais ou menos assim, ó, bem aleatória mesmo, porque eu quero que seja mais parecido com a realidade, tá? Vou fazer de novo porque eu acabei não vendo de onde eu comecei. Vou começar daqui, vir até aqui. Fechar, sim. Pronto, a gente tem aqui uma spline. Eu vou criar outra, que vai começar aqui, vai vir aqui. E a gente vai criar então esse canteiro aqui, bem orgânico, de onde a gente vai ter essa vegetação. Vamos lá, eu vou selecionar essas duas splines aqui, vou converter elas para polígono. Então são 2 polígonos. Eu vou atachar uma na outra aqui, ó. Pronto, eu vou chamar ela de canteiro. Para não ter erro, eu vou aplicar o mesmo material, tá? Apesar de que a gente não vai ver ele, porque eu pretendo deixar ele aqui, ó, de uma maneira que ele fique enterrado aqui no nosso... Como o nosso plane está no 0, se eu deixar isso aqui em -1, pronto, a gente não vai ver porque ele vai estar enterrado. Mas ele vai servir de base para a gente poder fazer um scattering, então, desse bambu que está aqui, tá? Ó, vou até botar ele para dentro. Plantadinho aqui, ó. Vamos lá. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar um Forest Pro. Eu clico nessa área onde eu quero, tá? E ele já criou então uma distribuição aleatória aqui de um bloco padrão. Agora eu vou trocar ele por esse bambu aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou adicionar aqui na minha lista, vou ver as coisas que eu tenho na cena e eu vou pegar aquele bambu que a gente acabou de renomear, tá aqui, ó, o bambu. Vou adicionar ele e vou deletar esse default aqui que eu não vou precisar mais dele. Beleza, então agora, ó, ele já adicionou aqui algumas. Uma coisa importante de fazer é que ele está sendo copiado igual, né? Então uma das coisas que eu quero fazer é vir aqui em Transform e vou dizer que eu quero que... Eu vou ligar isso porque ele vai rotacionar então em 360. Eu quero que a translação não precisa, mas que a escala também. Eu quero que uns sejam menores, outros maiores. Então ele vai de 80% do tamanho original a 120% do tamanho original. E se eu quiser que eles fiquem mais perto, então aqui está dividido em 10.000. Aqui eu vou deixar em 5.000. Ó, a gente já está bem mais perto. Quando eu ver aqui, ó, já ficou bem mais legal. Ou se tiver muito aglomerado ainda, boto 6. Acho que agora está legal. Então a gente fez uma distribuição randomizada de maneira automática disso aqui, tá? Então vamos lá. A gente precisa colocar aqui perto da câmera essa araucária. Vamos ver aqui na nossa perspectiva. Se a gente quiser ver isso aqui em topo, ó, eu vou arrastar isso aqui. Aqui está a nossa câmera, tá? Eu vou colocar aqui em primeiro plano esse tronco. Se você tiver dificuldade de ver com esses pontos, você pode sempre vir aqui no método de visualização e colocar Full Mesh. E depois, novamente, voltar ele pro Point Cloud para não pesar, né? Mas vamos lá, ó. Então a gente pode ter um tronco aqui assim. A gente pode trazer outra para cá. Aí você dá uma rotacionada, né? No meio do negócio, mas vamos trazer mais para cá.
E agora eu vou voltar aqui a ser Point Cloud, e daí a gente vai copiar várias aqui, para poder ir trazendo esse ar de que está no meio da floresta mesmo. Você pode copiar umas lá para trás, aí você dá mais uma rotacionada, se quiser dar um mirror aqui, ó, para elas, mesmo que seja um tipo de árvore só, se você der um scale ou algumas coisas rotacionadas, elas parecem outras árvores, né? E daí, como você viu lá nas árvores que eu selecionei, tem 3 tipos. Eu só importei uma agora, mas você pode importar as 3 e usar elas aleatoriamente e utilizar essas outras árvores aqui para fazer o trabalho de compensar tudo lá atrás, tá? Agora uma outra coisa, eu não vou fazer isso aqui agora, eu já vou pular para outra etapa, para não precisar ver ou fazer o mais do mesmo aqui, né? A gente precisa botar uma grama aqui, né, gente? E uma grama, uma maneira de fazer isso, eu vou botar a grama só depois que a gente já tiver a luz, tá? Eu vou abrir aqui agora a nossa cena já com a distribuição certa, para a gente poder passar para a iluminação. Eu vou pegar aqui o nosso final, que é basicamente isso, porém já adiantado alguns passos repetidos, para a gente poder trabalhar nisso. Até já tem uma grama, mas eu vou deletar ela, para a gente poder fazer ela e você aprender como utilizar o Forest e fazer uma grama realista. Abrir o arquivo aqui. Pronto. Mas basicamente a gente até acertou um ângulo muito parecido, né? Então o que eu fiz, ó, foi realmente adicionar mais árvores lá atrás. A distribuição aqui foi feita do mesmo jeito. Se a gente olhar aqui em planta, ó, também é um plane daquele, tá, gente? Não foi feito nada de diferente. A única coisa que já tem aqui é a grama e eu vou deletar ela porque eu quero que você veja como que eu vou adicionar ela, tá? Vou deletar então esse force de grama, pronto. E vou também zerar a iluminação para a gente poder construir essa iluminação, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de iluminação. Vou dar um clear aqui, pronto. A gente não tem mais iluminação nenhuma, tá, na cena. Então não tem nada configurado aqui. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Vai ser fazer um preview de render. Porque o que eu fiz aqui é o seguinte, ó. Vou deixar até original isso aqui. Vou criar um preview de render no render interativo do Corona. Leva um tempinho só para carregar em cache aqui. Mas vamos lá. Ficou tudo preto, claro. Por quê? Porque não tem luz nenhuma na cena e ele está carregando o nosso environment. Aqui do número 8, né, do environment, aqui está tudo preto, tá vendo? Então eu sempre gosto de vir aqui no scene do Corona e usar um single map. E ele vai pegar o branco agora que está aqui, ó. Se eu antes estava pegando o preto, a cena toda preta, fica tudo escuro. Mas se a gente usar o branco, pelo menos já temos um environment branco fazendo o papel aqui de iluminar isso, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui nessa câmera, eu vou voltar aqui rapidinho. Só desligar isso aqui pra gente depois adicionar, tá? Mas vamos lá. A gente tem aqui então um primeiro plano, coloquei algumas daqueles bambus, as nossas árvores, tá tudo branco. E agora a gente precisa chegar perto da nossa referência, que é esse céu azul e essa luz quente, né? E para tanto, eu separei um outro site incrível, que nada melhor do que conseguir uma luz realista é a gente utilizar um HDRI, um mapa HDRI, para poder fazer iluminação. Então o que é um mapa HDRI, né, gente? São fotos 360 de locações reais, tirado essas fotos em 32 bits, onde essas fotos realmente geram energia, que são capazes de iluminar uma cena. Então se a gente olhar aqui, ó, nesse site, HDRI Heaven,
a gente tem vários tipos, tá? Ó, se a gente vier aqui, ó, eu vou vir aqui em todos, tá? Daí a gente vai poder ver como é que funciona isso. Olha só, são fotos 360 que servem para iluminar a nossa cena. E daí o que eu fiz? Eu fui atrás daquelas que eram bem parecidas com o que a gente quer de referência. Então eu não ia escolher essa aqui, por exemplo, nem essa, né? Eu acabei escolhendo cenas. Essa aqui tá muito ao meio-dia, como eu queria um sol mais de lado. Essa aqui já seria uma cena, eu acho que se encaixaria, tá? Para baixar é simples, é só entrar aqui dentro de desse aqui, por exemplo, ó. Ele já mostra como é que é a foto 360, como é que é o clima. Ele mostra como é que funciona numa cena 3D, o tamanho do comprimento das sombras e das cores. E daí você pode baixar aqui, ó, tem até 16K. E para fazer testes, eu baixo geralmente em 2K. Tem até backplate, se você for fazer um render de um carro, alguma coisa, você pode iluminar com aquela cena e já botar um carro aqui, ó, vai ficar perfeito, tá? É isso, é só baixar aqui o seu arquivo e utilizar. Eu já separei pra gente 3 HDRs que eu acho que podem combinar, tá? Eu venho aqui em luz, estão aqui os 3, ó. Tanto esse, quanto esse eu acredito que podem dar aquele resultado pra gente. E para tanto, vamos criar então uma iluminação com um HDRI. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um stop aqui, vou minimizar. A gente vai voltar aqui para o nosso material e para a nossa configuração do Corona. E eu vou vir aqui onde está escrito None, eu vou adicionar um mapa de HDR. Para fazer isso, eu clico aqui e carrego um Corona Color Correct. Tá? É através desse canal que a gente vai carregar um HDRI. Eu vou arrastar ele aqui para dentro do nosso editor de materiais. E dentro dele tem um input aqui e a gente vai carregar assim um Corona Bitmap. E esse Corona Bitmap, daí sim a gente carrega um mapa de HDRI, tá? Então a gente tem aqui, ó, eu vou começar carregando de 2K, porque o 16K tem 300 MB, ele vai demorar um monte. Eu vou começar por esse aqui, ó, de 2K. Eu vou carregar ele. Ele já está aplicado na nossa cena, tá? Então se eu vier aqui e der um preview de render, o que ele vai fazer? Ó, deixa eu voltar aqui, né, gente? Tirei da tela. Carregar aqui. O que ele fez? Ele pegou toda a ambientação dessa foto aqui, toda a energia daqui e trouxe para a nossa cena 3D e iluminou como se a nossa cena 3D estivesse lá dentro, tá? Então eu acho que já está até bem próximo das nossas referências. Se a gente for ver aqui as referências, cadê? Ó, que legal. Está até bem parecido, mas não acho ainda que seja exatamente aquilo. Se você quiser fazer testes, a gente simplesmente carregou ela, né? Mas aqui em Environment você pode rotacionar. Então eu quero rotacionar em 90 graus. A luz vai vir, rotacionar 90 graus. Se eu botar 180 graus, ela vai rotacionar mais 90, 270. Eu faço geralmente de 90 em 90 para testar esses 4 lados de luz e decidir qual é a melhor. Vou deixar em 0, que eu acho que ainda que ficou mais legal. Mas não tenho completa certeza se esse é o melhor HDRI. Por isso eu vou fazer testes. Eu vou vir aqui e vou carregar então a segunda opção, que é esse cara aqui, ó. Vou dar um OK. Vamos ver como é que vai ficar a nossa cena com o segundo. Olha só. O sol já está vindo de algum outro lugar. Então se eu quiser aqui, eu vou botar 270 para o sol vir do lado de cá. Não tá tão legal, né? A gente tem um morro aqui atrás, tem... Eu não sei, não gostei completamente dessa. Acho que a primeira ainda estava melhor. E eu vou carregar a nossa terceira opção, que é esse Winter Sky aqui, 2K, vamos ver como é que fica. Eu já gosto mais, tá, gente? Eu acho que a cor realmente tem muito mais a ver com o que a gente estava buscando, tá? 270, vamos aqui 90. Ó, tem até um sol contra aqui se a gente quiser. 180.
Já fiz, né? 90. 0. Ó, gente, eu gosto bastante dessa luz. Trouxe essa cor aqui para essas árvores, ficou muito legal. E agora a gente pode fazer mudar um pouquinho, ó. A gente pode pegar aqui no nosso HDRI e ainda fazer uns ajustes, ó. Se eu voltar aqui um mapa, eu posso saturar um pouquinho mais, 0,1 de saturação, só para trazer mais ainda esse azul, né? A gente pode fazer isso. Acho que agora já está melhor. A gente pode trabalhar um pouquinho de pós aqui. Não sei se não está estourando nesse branco aqui. A gente pode dar um highlight compress aqui, ó. 2, legal, a gente já recuperou. Olha só como estava aqui com 1. No 2 já ficou bem mais decente. Tá bem legal. A gente pode adicionar um LUT. Eu gosto de usar, tem vários aqui, ó, que podem dar um outro percepção aqui de cor, né? Como se fosse uma camada, um efeito de filme realmente no seu render. Eu gosto muito de usar esse cara aqui, ó. E nunca uso em 1 mesmo de intensidade, eu uso 0,5, 0,4. Acho que tá legal. Do jeito que tá aqui. Blue and Glare também é legal adicionar. A gente não tem nada aqui que tá brilhando, mas eu sempre adiciono. Dá um efeito muito legal. Ó, a gente já tá chegando bem perto da nossa referência. Uma das coisas que a gente pode fazer é vir aqui, selecionar a nossa câmera, que eu desliguei antes, mas eu quero te mostrar. Tá tudo nítido aqui, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é ativar então o DOF, ó. Eu vou dar um Enable aqui, ó. E ligando o DOF. Se eu quiser botar o DOF aqui, olha que legal no Corona 4, eu dou um pick aqui, clico o botão direito aqui e digo assim, ó, Set Focus to this point. O que vai acontecer? Esse ponto vai ficar focado e tudo lá atrás vai ficar desfocado. Maneiro, né? Mas eu quero que a nossa casa seja o ponto focal. Eu clico aqui, Set Focus to this point. E pronto. Então a nossa casa, o nosso projeto está com foco. Tudo que tiver depois da casa já vai começar a desfocar. E o que tiver antes também. Então o que está em primeiro plano aqui está bem desfocado, está bem legal. Tá faltando uma grama aqui pra gente agora, né? E vou fazer de uma maneira bem fácil, uma grama realista, utilizando um preset do Forest. Eu vou vir aqui, iTool Software, Forest Pro, clico no terreno. Como eu falei, ele cria já um default aqui de distribuição, mas eu vim aqui em Library e aqui a gente tem vários presets já prontos, ó, inclusive de grama meio falhada, e eu vou utilizar essa, ó, Large, Layer 4. Só dá um OK e ele já faz a distribuição automática. Pensando um pouquinho aqui, bem legal. Agora eu vou ativar novamente o nosso preview e vamos ver como é que ficou com grama isso aqui. Beleza, né? A gente tem que esperar limpar um pouco aqui. Mas a gente já dá para perceber que a gente tem sim umas falhas na grama. O material já é realista, já é Corona. Então tá aqui, gente, ó. A gente acabou de finalizar uma cena e seguindo os conceitos necessários para se chegar, né? A gente precisa de uma referência. Se os grandes artistas precisavam de referências, por que a gente ia conseguir fazer isso sem referência? É importante ter uma referência de iluminação que você vai querer, de cores, ter uma referência de câmera também. É importante ter um bom modelo, né? Então você viu que a gente portou do sketch, a gente teve que mudar algumas faces ali, justamente para deixar o modelo completinho. Os modelos das árvores são perfeitos, então se a gente tivesse árvores aqui low poly, com certeza não traria essa realidade. Então, referência, o modelo, as texturas, você viu que a gente não colocou simplesmente uma cor de madeira, e sim a gente utilizou os canais necessários para formar um material realista. Depois disso, a gente trabalhou então
na nossa iluminação e câmera, então, para completar esses 5 fatores que são extremamente importantes para o render realista. Sem algum deles, o render vai falhar e não vai ficar realista. E seguindo esses passos facilmente, ou seja, não tem como dar erro, é acertar sempre. Utilizando o método certo, a técnica certa e a referência certa, você vai conseguir chegar no render realista. Como eu mostrei para você aqui, o passo a passo com esta cena, tá? E eu já renderizei essa imagem aqui e vou mostrar para você agora um render dela pronto, para a gente não precisar esperar isso aqui tudo acontecer, tá? Eu vou abrir aqui no Photoshop e está aqui a nossa cena, ó, renderizada. Deixa eu até colocar um zoom aqui maior. Olha só, as cores estão bem próximas da nossa referência, os nossos materiais, a grama que eu falei toda falhada, o efeito de DOF que deixou realmente desfocado aqui o primeiro plano e o foco lá, tá? Vamos voltar aqui, ó. Então esse aqui é o resultado dessa cena que eu mostrei para você aqui hoje. Eu fiz essa série para compartilhar com você o meu método, a maneira que eu e minha equipe utilizamos todos os dias para criar renderings de arquitetura. Te mostrar como com a técnica certa você pode alcançar o render realista e dar mais um passo rumo à realização profissional. Eu quis mostrar o mercado que muitas vezes os artistas não enxergam por estarem muito ocupados ou às vezes até cansados demais para ver. Eu fiz essa série para ajudar você a conquistar muito mais do que você conquista hoje. Mostrar que é possível sim. Eu mudei a minha vida e a vida da minha família através da renderização. E eu quero que você consiga isso também através do meu método. Com dedicação, força de vontade e as ferramentas certas que vão te conduzir até chegar no próximo patamar de qualidade profissional e realização pessoal. O seu próximo passo é assistir ao vídeo que te entregaremos na próxima segunda-feira. Enviaremos por e-mail um vídeo com as instruções que você deve fazer para se tornar um aluno do Under Alencar e entrar para a próxima turma do mais eficiente programa de treinamento de renderização que existe, RenderMind. Tudo que o Under apresentou nessa série é apenas a ponta do iceberg. Imagina o que você vai aprender no curso completo, que tem mais de 200 aulas. Ele vai transformar você em um profissional completo e seguro. No próximo vídeo, você vai saber o que você pode fazer para concorrer a uma vaga e aprender ferramentas criadas e desenvolvidas por Under Alencar. Fique atento à sua caixa de e-mails. Enviaremos todas as orientações do que você precisará fazer. Até lá!